Shalom e boa noite. Toda pessoa tem provações ao longo da vida. Hoje vamos falar sobre uma das provações, com a orientação que o rei Salomão nos deu sobre como enfrentá-la, a provação da honestidade nas questões financeiras. Há pessoas que diariamente enfrentam esse tipo de provação. Elas podem ganhar dinheiro através de várias formas de engano e desonestidade e, na verdade, sentem que existe aqui um dinheiro fácil que podem ganhar sem esforço, sem que ninguém saiba. Então, por que não? Há pessoas que de tempos em tempos se deparam com esse tipo de provação, e o rei Salomão nos dá alguns conselhos em um único versículo, como é seu estilo, condensando muita sabedoria em poucas palavras. E também veremos os ensinamentos dos sábios sobre como enfrentar isso, ferramentas que podemos levar para nós mesmos a fim de conquistar a honestidade. Porque toda pessoa sabe que está escrito na Torá, não roubarás. É um dos 10 mandamentos. Mas no momento da provação, quando a tentação é muito forte, é preciso naquela hora ativar mais mecanismos, mais armas internas para superar essa provação. Neste versículo, o rei Salomão diz que, além do aspecto religioso, é mais vantajoso ser honesto e ganhar muito do que agir com desonestidade e perder muito mais. Ele diz as seguintes palavras: a mão dos diligentes dominará, mas a enganosa será sujeita a trabalhos forçados. A mão dos diligentes dominará significa, saiba que, se você é uma pessoa trabalhadora, não precisa ser desonesta. Pois geralmente, em todos os versículos que vimos neste capítulo, o rei Salomão fala de um conceito e do seu oposto. Ele começa com o lado positivo e depois passa para o negativo, ou o contrário. Aqui, quando fala dos diligentes, qual deveria ser o oposto? Preguiçosos. Ao trabalhador e ao preguiçoso. Mas aqui o oposto do diligente ele chama de alguém que engana, porque com a profundidade de sua sabedoria, o rei Salomão ensina: saiba que essas coisas andam juntas. A desonestidade vem da preguiça. Quando a pessoa é preguiçosa, não trabalha, não se esforça, quer ganhar sem trabalhar, sem se empenhar. Ela quer que o máximo de dinheiro possível entre em sua conta para poder desfrutar às custas do esforço e do trabalho dos outros. Eles trabalharam honestamente para ganhar seu dinheiro, e ela quer que esse dinheiro passe para si. Por isso, o rei Salomão diz: a diligência leva a pessoa a ser honesta. Uma pessoa diligente é alguém sempre ativo, que sempre muda as situações, que avança. Uma pessoa assim, a mão dos diligentes dominará. Ele usou a palavra mão porque, na verdade, em que se expressa a diligência da pessoa? Em ser ativa. A mão é a ação que a pessoa tem. No fim, ele diz: dominará. Aqui também é preciso ser preciso nas palavras do rei Salomão. Ele deveria dizer: a mão dos diligentes enriquecerá. Se você é diligente, ganhará muito dinheiro, porque em pouco tempo você faz o que para outros leva um mês para fazer. Você faz isso em 1 ou 2 dias, porque é diligente, ágil, eficiente. Então por que ele diz dominará? O rei Salomão vem nos ensinar o quanto vale a pena para a pessoa ser diligente, afastar-se da preguiça, não depender do fato de que outros trabalharão e eu pegarei, mas eu mesmo trabalharei, como está escrito no versículo: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te será bem. Quando a pessoa desfruta do fruto do seu próprio esforço, trabalhei, me esforcei, vejo os resultados, essa pessoa se torna feliz. Feliz serás vem da mesma raiz de riqueza, e tudo te será bem. Você também terá uma boa vida, não viverá com medos do tipo: talvez me peguem, talvez descubram, e o que dirão de mim? Diz Salomão: quando a pessoa é diligente, ativa, honesta, essa pessoa, no fim das contas, não apenas enriquece, mas também chega ao poder. Ela se torna governante. A mão dos diligentes dominará. Pois há 3 coisas que, se a pessoa as adota, ela pode avançar na vida. A primeira é a diligência, ou seja, não ser preguiçoso, mas ativo. A segunda é ser uma pessoa honesta, que sempre age com integridade. O que é correto, mesmo que o outro não perceba. Ele diz: olha, você me deu a mais, isto é seu, estou devolvendo. A combinação dessas 2 qualidades leva a pessoa à felicidade, à alegria de viver. Agora, imaginemos uma pessoa diligente, honesta e também alegre. Nessas 3 coisas, cada uma alimenta a outra. Como uma engrenagem, uma faz a outra girar. Essa pessoa, com certeza, avançará na vida. Há pessoas que impressionaram muito no início, mas assim que no mundo dos negócios ganham a fama de desonestos, trapaceiros, mentirosos, todos se afastam deles. Então eles ficam parados no meio do caminho.
Mais uma pessoa que ganha um bom nome, como disse o rei Salomão. Um bom nome é melhor do que um bom perfume. Um bom perfume é perfume, não óleo de fritura, é óleo perfumado. Nos tempos antigos, havia óleo de bálsamo, óleo de mirra, e ele diz, se você tem um bom nome, isso é melhor do que um perfume refinado. O perfume, embora se espalhe, vai até um certo limite. Mas se você tem um bom nome, não há limite. Você não sabe até onde isso pode chegar. Um bom nome é melhor do que um bom perfume. Cuide para ter um bom nome. Isso o acompanhará por toda a vida. Então, quando essa pessoa ganha a fama de ser honesta, e ela própria é diligente, enérgica, ativa, não preguiçosa, ela vai dormir com satisfação. Que bom dia eu tive. Que dia de sucesso. Aqui tive uma provação. Superei. Venci. Estou andando com honestidade. Agi. Não tive tempo para preguiça. Não desperdicei meu tempo. Quando é hora de trabalhar, trabalho. Quando não é, sento para estudar a Torá. Tenho meus horários fixos, oração, ajuda em casa à esposa, conversa com a esposa. Você vai dormir com satisfação. O dia passou bem. Essa pessoa acorda com alegria de viver. Sua rotina diária está cheia de felicidade. Agora, vamos observar todas as pessoas que conhecemos que são honestas, diligentes e têm alegria de viver. Essa é uma pessoa que todos gostam dela. Quando gostam dela, ela não só avança nos negócios porque é diligente e bem-sucedida, mas no fim das contas, diz Salomão, saiba, a mão dos diligentes dominará. Você chegará a uma situação em que poderá governar. O que é governar? Não precisa ser na política, e mesmo na política, geralmente não estou falando dos trapaceiros e enganadores que conseguem avançar politicamente através de artimanhas, mas há pessoas que realmente são escolhidas pelo público porque o público as admira. Por que o público as admira? Por que as escolheu? Por que as quer? Seja para prefeito, deputado ou qualquer outro cargo. Porque elas andam com integridade e as pessoas veem nelas alguém honesto, com alegria de viver, trabalhador e ativo, alguém que faz o bem para as pessoas. Então, naturalmente, escolhem essa pessoa. Existem pessoas que chegam a posições importantes através de qualidades, outras através de trapaças, mas não é disso que o rei Salomão fala aqui. Ele diz, você pode alcançar isso de maneira saudável e boa. Por isso ele diz, invista nisso, a mão dos diligentes dominará. Você não só enriquecerá, mas também governará. Mas o enganador será sujeito a trabalhos forçados. O lado oposto, a pessoa que age com desonestidade, no início parece que está tendo sucesso. Você olha e diz, fiz muito dinheiro, olha a minha conta bancária, como está florescendo. Mas Salomão diz, saiba que isso não compensa. No fim das contas, essa desonestidade será como um imposto. E o imposto não precisa ser apenas imposto do governo. O que é imposto? É quando você trabalha para algo e tem que dar parte disso. Mas é o meu dinheiro, por que eu deveria dar? Eu quero aproveitar. Não tem jeito. Tem que pagar imposto, diz o rei Salomão. A pessoa desonesta acabará descobrindo que não só não aproveitará o dinheiro que obteve de forma desonesta, mas também o que ela conquistou com o trabalho terá de entregar para compensar os outros. Pode perder nos negócios, quando ganha fama pública de ser desonesta. Mas quando a pessoa se mantém firme em seus valores, enfrenta suas provações e as supera, essa pessoa ganha tudo. Ganha a alegria de viver, ganha riqueza, ganha também riqueza financeira. E mesmo que queira chegar a ser governante, também pode chegar. E afinal, governar, como dissemos, não é apenas na política. Na verdade, o que é governar? Governar é ser alguém que dá ordens e todos obedecem. Esse é o significado de governar. Ele governa sobre os outros. Mesmo uma pessoa que não está na política, se nela identificam honestidade, diligência e alegria de viver, quando ela pede algo, todos têm prazer em fazer a sua vontade, como se ela fosse um governante. Ou seja, ela de fato fala, e as pessoas executam, por amor, por alegria, porque sabem que o seu julgamento é correto, verdadeiro, que ela sempre quer o bem de todos. Então, quando ela faz pedidos sobre diferentes assuntos, todos têm prazer, até no âmbito pessoal, em ajudá-la, porque é uma pessoa querida e respeitada. Por isso, o contraste que o rei Salomão apresenta aqui começa com a diligência e vai para a desonestidade. Pois se nós escrevêssemos o versículo, logicamente colocaríamos diligente e preguiçoso, pessoa honesta e pessoa desonesta. Isso seria o contraste. Mas aqui, de propósito, ele escolheu dois elementos que não parecem opostos.
Ele diz: saiba que isso está conectado. O diligente pode facilmente ser uma pessoa honesta, porque ele conquista o que precisa através do seu próprio esforço. Ele não precisa agir com desonestidade. Por outro lado, a desonestidade e a preguiça andam juntas, porque a pessoa preguiçosa, afinal, precisa viver, precisa sustentar-se. De onde ela vai conseguir? Como não está disposta a trabalhar, tenta, por meios desonestos, conseguir o que não lhe pertence. No fim, perde muito mais do que ganha. Quando falamos de diligência, ela se expressa em vários aspectos, inclusive no pensamento. Uma pessoa diligente está sempre pensando de forma mais profunda, um pensamento não convencional. Enquanto outros seguem certos padrões, até para usar o cérebro, é preciso ser diligente. Uma pessoa preguiçosa nem mesmo usa a própria mente, pois tudo é pesado para ela, apenas espera que as coisas aconteçam sozinhas. Mas quem é diligente, ativa o pensamento. E de fato, existem pessoas que estavam, financeiramente, no fundo do poço, mas a diligência delas as levou a pensar em ideias que outros não pensaram, desenvolveram projetos, criaram negócios que outros não imaginaram. Da pobreza tornaram-se grandes ricos, bilionários, apenas por causa do pensamento. Um pensamento que vem de fora da rotina que as outras pessoas estão acostumadas a ter. E cada pessoa deve se valorizar, saber que tem capacidades, tem habilidades. O Criador deu a você sabedoria, entendimento e conhecimento. Você tem um pensamento único que outros não têm. Assim diz o Talmud. Cada pessoa recebeu um rosto diferente, embora todos viemos de Adão, como uma máquina que produz moedas. Todas as moedas são idênticas, cada uma com a mesma gravação. Adão e Eva tiveram filhos, então todos deveríamos ser idênticos. Mas o Criador deu a cada pessoa um rosto único, pensamentos únicos, ideias que outros não têm. O Talmud traz várias razões para isso. Assim como seus rostos não são iguais, suas opiniões também não são iguais. Isso está escrito no Talmud de Jerusalém. Mas não apenas as opiniões. Também a forma de pensar é diferente. O Talmud traz uma razão simples para isso. Se o pensamento de todas as pessoas fosse igual, haveria mais ladrões no mundo. Por quê? Imaginemos uma pessoa que voltou da loja com o lucro diário, com o dinheiro, voltou para casa ou ganhou na loteria. Voltou com uma mala cheia de dinheiro para casa, com medo de que fosse roubada. Pensa, onde vou esconder esta mala cheia de dinheiro ou as joias para que fiquem bem guardadas? Suponhamos que dissesse a si mesmo: no armário de cima há cobertores. Entre os cobertores, nem em cima nem embaixo. No meio, eu vou colocá-los. Se todas as pessoas pensassem igual, todo ladrão diria: se eu estivesse no lugar dele, onde esconderia isso? Lá. Então sei que está lá, todos saberiam os segredos uns dos outros. Por isso, o Criador deu a cada pessoa um pensamento único, para que ninguém conheça os segredos do outro. Você pensa de um jeito, ele pensa de outro, cada um tem estratégias diferentes. Além disso, o mundo funciona de maneira mais saudável quando há muitas estratégias, muitas formas de pensar. Cada um segue sua direção, faz o que pode fazer, e juntos o mundo inteiro se movimenta, se eleva e chega aos níveis que deve alcançar, um tipo de perfeição. Um ajuda o outro, e a seu irmão dirá: sê forte. A pergunta é: de onde vêm as forças no momento da provação? Quando a pessoa está diante de uma provação, às vezes, a tentação financeira é muito grande, e ela sente: eu sei que isso não está certo, mas tenho certeza absoluta, 100%, que ninguém vai saber. O impulso do bem lhe diz: mas está escrito na Torá, não roubarás. Por outro lado, o impulso do mal a atrai para pegar. Há uma frase famosa nas palavras dos sábios no Talmud, que pode dar força à pessoa em diversas situações, inclusive nessa questão de honestidade nos negócios e, de modo geral, em toda a pressão emocional quando a pessoa teme que talvez isso que lhe pertence a alguém vá tomar dela. Por exemplo, você está no trabalho e a vaga de gerente de departamento ficou disponível e há alguns concorrendo por essa vaga. Mas há alguém que age com astúcia e faz várias manobras para inclinar a balança para o lado dele e você sabe que ele não é competente. Ele gosta de si mesmo em vez de gostar do trabalho. E isso não vai dar certo. A pessoa sente um certo medo no coração. E se ele pegar a vaga que é para mim? Como lidar com situações assim? Diz o Talmud, no Tratado Ioma, página 38. Uma frase famosa, mas que sempre vale a pena repetir e lembrar. Pelo teu nome te chamarão, no teu lugar te sentarão, e do que é teu te darão. Ninguém toca no que está preparado para o outro, e nenhum reinado toca no outro, nem por um fio de cabelo. O que significam essas palavras? Vamos ler Rashi.
que explica lá a linguagem do Talmud. Pelo teu nome te chamarão, a pessoa não deve dizer, fulano vai tirar meu sustento. Ou seja, não tenha medo, talvez aquele que abriu uma loja ao lado da minha vai roubar meus clientes. Ou, como no exemplo que mencionamos, aquele vai pegar meu cargo. Eu quero ser o gerente, e ele quer ficar no meu lugar. Rashi continua, pois, contra a vontade dele, pelo teu nome te chamarão para vir e sentar no teu lugar. Ou seja, se esse é o teu lugar, esse é o cargo que você deve receber, essa é a vaga. Se do céu foi determinado que é tua, ninguém poderá tomar de você. Quando chegar a hora, verá que pelo teu nome te chamarão. Dirão para você, venha, sente-se aqui. Seus clientes, se são teus, se esse dinheiro deve chegar até você, ele chegará. Ninguém no mundo pode tomar de você. Há alguém que dirige o mundo. E do que é teu te darão, diz Rashi, ou seja, não do que é deles, mas do sustento que te foi designado do céu. Ou seja, você não depende de ninguém, nem do chefe, nem de quem está acima de você. O seu sustento não depende dele. Ele é apenas um mensageiro do Criador, que organizou para você um trabalho. Você trabalha para ele, ganha seu sustento, mas é como um canal através do qual o Criador passa para você aquilo que foi decretado para você em Rosh Hashanah, que deve receber. Mas não se sinta dependente de pessoas. Sinta sempre que depende do Criador. Você não é escravo de ninguém. Claro, é preciso respeitar o chefe, o gerente. Como diz a Mishnah, em Pirkei Avot, seja leve com o chefe. O que significa seja leve com o chefe? Se ele é agora o chefe, o patrão do lugar, esteja com ele de maneira plena. Ou seja, saiba onde precisa abaixar um pouco a cabeça diante dele. Saiba que, quando ele exige de você certas coisas e, na sua opinião, está errado nas exigências dele, não confronte, respeite-o. O simples fato de ele estar agora no cargo, às vezes o funcionário é inteligente, sagaz e entende mais do que o gerente dele. Há situações assim, mas tome cuidado para não ofendê-lo. Esteja plenamente com ele. Se alguém é o chefe acima de você, o responsável por você, esteja de maneira plena com ele. O Talmud, no tratado de Megillah, diz como uma parábola. Lá está escrito em aramaico, Tale be'idna sagid le. Tale é a raposa, be'idna no tempo dela. Ou seja, quando a raposa teve a oportunidade de sentar-se no trono do leão, agora ela é o rei. Tale be'idna sagid le. Abaixe a cabeça diante dela, curve-se diante dela. Mas é uma raposa, não é o leão. Agora ela é o rei. Diga-lhe, saudações, senhor rei. Respeite-o, porque agora esse é o cargo dele. É isso que diz a Mishnah, seja leve com o chefe. Quantas vezes as pessoas não entendem por que foram demitidas tão rápido do trabalho? Em cada emprego que vão, trabalham 2, 3 semanas, 1 mês, e são demitidas, e pensam, há uma maldição sobre mim, alguém fez um feitiço. Falam sobre perguntas que chegaram. Mas quando falamos sobre a forma como eles se comportam no trabalho, descobrimos que não agem corretamente. São ríspidos com todos, ríspidos com o patrão, porque têm certeza de que são inteligentes. Pode ser que sejam inteligentes, mas ele é agora o patrão. Respeite-o, fale com ele de forma agradável. Se ele diz que, na opinião dele, é preciso fazer de tal forma, não diga que está errado. Você pode dizer, se concordar, posso dar outra sugestão, mas farei o que o senhor mandar. Porque trabalho aqui, o senhor quer que eu faça assim, eu farei assim. Mas na minha opinião, se fizermos desta forma, teremos prejuízo. Se fizermos daquela, teremos mais lucro. Se ele disser, não, faça como eu disse, sem problema. O senhor é o gerente aqui, é o responsável. Eu farei como o senhor mandou. Seja leve com o chefe. Ao mesmo tempo, não se sinta dependente das pessoas. É isso que ele diz. E do que é teu te darão, diz Rashi. Ou seja, não do que é deles, mas do sustento que te foi determinado do céu. Conclui o Talmud dizendo, ninguém toca no que está preparado para o outro, e nenhum reinado toca no outro, nem por um fio de cabelo. O que é um fio de cabelo? Um fio. Ninguém toca no que está preparado para o outro. Ou seja, se é seu, não há ninguém no mundo que possa tirar de você. Por outro lado, você também não tem nenhuma possibilidade de pegar algo que não é seu. Você diz, mas veja, consegui. Peguei de forma desonesta algo que não era meu. O que deve chegar até você precisa chegar de forma honesta. E isso deve dar muita força à pessoa para dizer, se essa quantia, no final do mês, deveria aparecer na minha conta, eu a receberei mesmo sem caminhos desonestos. Ele disse,
Mas veja, eu evitei a desonestidade e o dinheiro não chegou na conta. No mês passado, quando enganei, sim chegou. Isso significa que em cada mês você recebeu o que deveria receber, e se pegou algo que não era seu, do céu farão com que, no fim das contas, esse dinheiro volte para o dono, porque ninguém toca no que é do outro. O Criador tem muitos caminhos para devolver o dinheiro ao verdadeiro dono, aquele a quem pertence. Disso também aprendemos que, às vezes, a pessoa sente que foi enganada, que alguém pegou algo que era seu. Fique tranquilo, o Criador tem muitos meios para trazer isso de volta para você, se realmente lhe pertence. Está escrito no versículo: a causa das causas e o motivo dos motivos, grande em conselho e abundante em recursos. Assim é dito sobre o Criador. O que são esses recursos? Quando falamos sobre recursos em uma produção, por exemplo, são os acontecimentos que levam a outros acontecimentos, que se unem e, de repente, formam uma imagem completa. O Criador é grande em conselho e abundante em recursos. Ele sabe exatamente como conduzir as coisas, como dirigir os acontecimentos. Por isso também está escrito que a pessoa que rouba, além do próprio pecado, por ter transgredido a proibição do roubo e ser punida por isso, o Criador também se irrita com ela, pois diz: você me incomodou à toa. Não que o Criador realmente se incomode, ele não tem cansaço, mas é como se ele dissesse: você me fez agora movimentar eventos para devolver o dinheiro ao verdadeiro dono. Por que você fez isso? Se não era para ser seu, por que você mexeu nisso? Mas a pessoa deve se fortalecer e dizer a si mesma: não há motivo para eu tocar no que é de outra pessoa. Ninguém toca no que está destinado ao outro. Se é meu, chegará a mim. E nenhum reinado toca no outro, nem por um fio de cabelo. Um exemplo de que nenhum reinado toca no outro. Rashi traz uma história do livro de Daniel. No livro de Daniel está escrito que, quando reinou Belsazar em Babilônia, havia Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, que destruiu o templo sagrado e transformou Babilônia em um império. Quando ele morreu, reinou seu filho Evil-Merodach. Quando Evil-Merodach morreu, reinou Belsazar. Alguns dizem que ele era o irmão mais novo de Evil-Merodach. Outros dizem que era seu filho. Belsazar viu que já haviam passado 70 anos desde que o povo de Israel foi exilado. Ele sabia que o profeta Jeremias, que havia profetizado a destruição quando o templo ainda estava de pé, sempre os advertia: se não guardarem os mandamentos, o templo será destruído. Eles ficavam com raiva dele, porque ele desanima o povo. Jogaram-no em um poço cheio de lama, até que foi salvo. Quando Nebuzaradã, o general de Nabucodonosor, entrou em Jerusalém com as multidões, disseram-lhe que esse homem, Jeremias, foi quem previu sua vitória. Ele já havia profetizado que Babilônia conquistaria as cidades. Então Nebuzaradã ordenou aos seus soldados: nesse homem vocês não toquem. Ele é um homem santo. Onde ele quiser ir, deixem-no fazer como quiser. E assim Jeremias andava chorando. Quantas vezes eu os avisei: olhem onde vocês chegaram. Quando as caravanas dos exilados saíram rumo à Babilônia, Jeremias juntou-se a eles. Mas o Criador disse-lhe: você ficará aqui para fortalecer os que permaneceram. Então ele recebeu uma profecia e disse aos exilados: assim disse o Criador: ao completar 70 anos para a Babilônia, eu os visitarei. O povo estava aflito. Voltaremos? Não voltaremos? Era a primeira vez que o povo de Israel era exilado depois de ter seu próprio país. A saída do Egito foi diferente. Para o Egito desceram Jacó e seus filhos, 70 pessoas ao todo. No Egito multiplicaram-se, saíram já como 12 tribos, atravessaram o deserto, chegaram à terra de Israel, conquistaram a terra, e o rei Salomão construiu o primeiro templo, que existiu por 410 anos. Pela primeira vez, o templo sagrado foi destruído, e o povo saiu para o exílio. Eles ficaram apavorados. Talvez perdemos Israel para sempre. O profeta Jeremias disse a eles: fiquem tranquilos. 70 anos. Vocês não guardaram o ano sabático na terra, sairão para um exílio de 70 anos. 70 anos sabáticos não foram observados na terra. Por isso, sairão para um exílio de 70 anos e depois voltarão. Então, eles saíram já sabendo: em 70 anos, voltaremos. O Talmud enumera alguns erros cometidos por certas pessoas ao contar os 70 anos. Elas simplesmente não sabiam de onde começar a contagem. O primeiro a errar foi Belsazar. Depois, também Assuero errou. Belsazar viu que haviam passado 70 anos. Ele não sabia que os 70 anos deveriam ser contados desde que o povo de Israel saiu para o exílio. Ele pensava
que deveria contar desde o início do reino da Babilônia, e quando passaram 70 anos, disse: se não fomos redimidos até agora, provavelmente não seremos mais. Ele fez uma grande festa para todos os seus ministros, todos os seus servos, bebeu com eles grandes quantidades de vinho e ordenou que trouxessem os utensílios do templo para beber neles, os utensílios de ouro e prata que eram usados no templo. Tiraram todos esses utensílios e os usaram durante a festa. E ele também estava bêbado. Bebeu com cada um dos seus ministros, brindou com eles, bebeu grandes quantidades de vinho, assim está escrito nos versículos. De repente, todos viram. De acordo com a descrição dos versículos, era um salão enorme, alto, com um candelabro descendo do teto, iluminando tudo. Uma sala de banquetes majestosa. Nabucodonosor tinha uma riqueza lendária, e a deixou para seus filhos. Saiu uma mão da parede. Todos viram. Uma mão saiu da parede e começou a escrever palavras. Todos ficaram assustados. Belsazar ficou mais assustado que todos, pois era o rei. A ponto de o versículo dizer: seus quadris se afrouxaram. Uma forma delicada de dizer que ele fez suas necessidades, de tanto medo, de tão fraco que se sentiu. Ele chamou todos os magos, todos os feiticeiros, todos os sábios. Digam-me o que está escrito aqui na parede. A mão apareceu, escreveu e desapareceu no alto, diante do candelabro. Ninguém sabia decifrar, ninguém sabia ler as letras, e muito menos explicar o significado. Era uma escrita misteriosa, não entendiam o que era. E todos, segundo os versículos, estavam apavorados, correndo, entrando e saindo. Sabiam que, quando o rei estava furioso, não se sabia de quem ele tiraria a vida. Com os reis tiranos da época, quando estavam irados, você não podia saber o que aconteceria, quem voltaria para casa vivo e quem não. A rainha, não a esposa de Belsazar, mas a rainha idosa, esposa de Nabucodonosor, ainda estava viva. Ela ouviu o que estava acontecendo no salão, pois está escrito que a esposa de Belsazar estava com ele na festa, e depois está escrito que a rainha ouviu e veio. Então, os comentaristas escrevem que essa rainha era a rainha-mãe, esposa de Nabucodonosor. Isso também fica claro pelas palavras dela. Ela entrou naquele salão e disse a Belsazar: eu entendo o seu medo, você não sabe o que está escrito aqui. Mas saiba que existe um homem sábio que todos esqueceram. Na época de Nabucodonosor, quando ele era rei aqui, toda questão complicada ele perguntava a esse homem. Até mesmo um sonho que ele teve e não sabia o que havia sonhado, aconteceu que Nabucodonosor chamou todos os seus sábios para que lhe contassem o que ele tinha sonhado. Eles disseram: como podemos saber? Conte-nos o que sonhou, e nós interpretaremos. Ele disse: não, vocês têm que me dizer o que sonhei. Como poderíamos saber? Daniel, porém, disse a ele. Então a rainha disse: chame Daniel, ele explicará o que está escrito aqui. E isso foi depois que Belsazar prometeu a todos: quem decifrar a escrita aqui, eu o vestirei com roupas reais, e ele receberá 1/3 do meu reino. Não era apenas um país, era um império. 1/3 ele terá. Vamos dividir o reino. Só me diga o que está escrito aqui, e mais presentes eu darei. Então disseram: chamem Daniel. Foram à casa de estudos. Daniel estava lá, estudando a Torá. O rei o queria. Ele entrou lá e disse: se você me revelar, receberá isto e aquilo, todas as promessas. Lá, nos versículos, está escrito que Daniel disse a ele: Senhor rei, guarde seus presentes para si mesmo. Palavras não muito delicadas, mas foi isso que ele disse: guarde isso para você. Mas eu lhe direi o que está escrito aqui. As letras aqui são letras em hebraico, e as palavras escritas são Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Nós temos um livro sobre Daniel, onde trouxemos também a forma como as letras estavam escritas, como um tipo de código. Isso é o que estava escrito. Na interpretação, o Criador contou, Mené, os dias do teu reinado. Tekel, ele pesou seus méritos contra as dívidas. E Farsim tem duplo significado, dividir. O reino foi tirado de você. E também Farsim, Pérsia, o reino passará para os persas. O império persa conquistará você. E por quê? Ele disse: não bastou você agir com insolência contra o Criador, trazendo os utensílios dele do templo sagrado. Até agora estavam nos depósitos desde Nabucodonosor. Ninguém tocou neles. E você os trouxe para a sua festa e bebeu. Você, sua esposa e todos os seus ministros, nos utensílios de ouro e prata do templo do Criador que fez o mundo. E como se não bastasse, você acrescentou pecado sobre pecado, pois ainda louvou os seus deuses de ouro e prata.
Você louvou os ídolos. Isso é uma profanação dupla e tripla. Por isso, o Criador enviou o anjo para escrever aqui. Foi um anjo que escreveu. Está escrito que toda a multidão viu apenas os dedos escrevendo, e o rei foi o único que viu a mão inteira escrevendo. Ele também não viu o anjo todo. Viu a mão escrevendo. Agora fica claro por que Daniel disse a ele: guarde os seus presentes para você. Se o reino já foi tirado, o que você me dá? Algo que já não é seu? O capítulo termina com as palavras: naquela noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Belsazar, rei dos caldeus, foi assassinado, e o reino passou para Ciro e Dário, reis da Pérsia e da Média. Rashi traz essa história, que está escrita no livro de Daniel, como exemplo das palavras do Talmud aqui. Nenhum reinado toca no outro, nem por um fio de cabelo. No momento em que chegou a hora de o reino ser tirado da Babilônia e passar para a Pérsia, naquela mesma noite se revoltaram contra ele, o mataram, e então o Império Persa recebeu o reinado. Por isso ele diz: saiba, você não tem com o que se preocupar. Quando chegar a hora daquilo que vem do céu para você, você receberá. E isso é algo que pode dar muita força, muito ânimo, quando a pessoa passa por diferentes provações na vida, inclusive no aspecto emocional, quando tem medos. Talvez tirem isso de mim, talvez não dê certo, talvez eu não avance, talvez não me aceitem. Ela deve dizer a si mesma: nenhum reinado toca no outro. Se é seu, você será aceito. Se não foi aceito, isso significa que, desde o princípio, não era seu. Então, não há por que se complicar com isso. É importante destacar que tudo isso não contradiz o caminho do esforço. A pessoa que quer alcançar algo deve se esforçar. Não deve dizer: eu não vou fazer nada e tudo se resolverá sozinho. Se é meu, é meu. Porque realmente é necessário fazer esforço. Se afinal, se o Criador quer que algo seja meu, então que ele providencie para mim sem que eu faça nada? A resposta é que, pela natureza da criação, na verdade deveria ser assim. Sem esforço algum, cada pessoa receberia o que lhe pertence: sustento, saúde, tudo. Mas quando Adão comeu da árvore do conhecimento, um dos castigos que recebeu foi quando Deus disse a ele: com o suor do teu rosto comerás o pão. Em outras palavras, o que ele disse foi: a partir de agora, sem esforço você não receberá. Antes, mesmo sem esforço, você receberia o que era seu, porque era seu. Adão era uma alma na qual todos nós estávamos incluídos. Ele foi criado por Deus. Sua alma era como um quebra-cabeça de todas as almas. Então, quando ele se manchou com o pecado, na verdade todos nós nos manchamos. Por isso todos nós ainda estamos corrigindo a transgressão que ele cometeu. Por isso precisamos do esforço. Mas quando a pessoa sabe: o meu esforço eu já fiz, não há mais o que fazer. Tudo o que logicamente, pela natureza, era necessário para alcançar, eu fiz. A partir daí, ela deve ficar totalmente tranquila e dizer a si mesma: do que é teu te darão, no teu lugar te colocarão, nenhum reinado toca no outro. E assim ficará calma e confiante. E assim também na provação das questões financeiras. Será que devo pegar dinheiro que não é meu, mesmo que eu possa conseguir isso facilmente? A pessoa deve dizer a si mesma: se isso é meu, se foi determinado que eu receba essa quantia extra, o Criador tem muitos caminhos para me dar. Outra coisa que pode dar muita força à pessoa para ser honesta nos negócios é lembrar que, por roubo, a pessoa volta em reencarnação. Os sábios da Kabbalah, tanto o Zohar sagrado quanto o Ari, no Shar HaGilgulim e outros, mencionam esse assunto. Uma pessoa que faleceu deste mundo e tem pecados, não necessariamente voltará em reencarnação. Se ela fez techuvá antes de falecer, durante a vida, por exemplo, se comeu algo não kasher, estava em uma viagem no exterior, não resistiu à provação e comeu algo proibido, mas depois fez techuvá. O que é techuvá? Arrependimento pelo passado e resolução para o futuro. Existem leis de techuvá, assim como existem leis de Shabat, leis de tefilim. Há leis para a techuvá. A pessoa se arrepende por ter comido algo não kasher, decide a partir de agora comer apenas o que é kasher. Essas duas coisas, arrependimento e decisão, são na mente. E há uma terceira: verbalização, confissão com a boca. Está escrito na Torá: e confessarão o seu pecado. A pessoa fala com Deus: Mestre do universo, pequei, falhei, fiz assim e assim, estou arrependido. De hoje em diante começa uma nova página. A techuvá limpa a pessoa, purifica-a. Existem pecados que são apagados imediatamente. Há pecados que exigem Yom Kippur. Existem níveis. A pessoa que chega ao mundo vindouro, mesmo que tenha cometido pecados, mas fez techuvá por eles,
chega limpa. Se comeu algo não kasher, falou lashon hará, e depois pediu perdão à pessoa, e se arrependeu perante Deus. Pois em pecados entre pessoa e pessoa, é preciso pedir perdão também à pessoa ofendida. Não basta apenas pedir a Deus. Se profanou o Shabat, não colocou tefilim, não fez kiddush, ou havdalah, faz techuvá, começa uma nova página e o Criador lhe perdoa. Por isso, devemos enfatizar muito o cuidado nas relações entre as pessoas, em tudo o que envolve pessoa e pessoa, em todos os aspectos. Voltando ao assunto, os sábios dizem que é preciso levar em conta que, se a pessoa deixou este mundo limpa, ela não precisa de reencarnação, não precisa voltar ao mundo. Ela está retificada, fez mitzvot. Os pecados que cometeu foram limpos. Chega pura e limpa. Se a pessoa chega ao mundo vindouro com pecados, alguns fez techuvá, outros não, o que ela fez techuvá é apagado. O que não fez techuvá não significa necessariamente que voltará em reencarnação. Voltar em reencarnação é um sofrimento enorme para a alma. Ela passa por um processo como de divisão. A parte retificada permanece acima. O que não foi retificado volta ao mundo. É como acender uma vela a partir de outra vela. Há duas chamas, uma divisão espiritual. Mas é um grande sofrimento. Todas as reencarnações são um sofrimento enorme. Se essa pessoa tem apenas pecados entre ela e Deus, ela não precisa voltar em reencarnação. Ela é purificada lá em cima. Há um processo de purificação que não é agradável, mas a pessoa é limpa e depois recebe a recompensa por todas as mitzvot que cumpriu. Mas se ela chega ao mundo vindouro com roubo, com dinheiro do próximo que está em suas mãos, e diz a Deus, é verdade, tenho aqui uma mancha na alma por causa de dinheiro que não é meu. Purifique-me aqui, não quero voltar em reencarnação. Deus responde, como posso purificá-lo? Você deve dinheiro a outras pessoas, então ele o envia novamente em reencarnação. A pessoa volta ao mundo, trabalha para ganhar dinheiro, e acaba perdendo esse dinheiro na rua ou investindo em algum lugar, e o Criador faz com que esse dinheiro volte para a pessoa lesada da vida anterior. E se a pessoa lesada já não está viva, então para seus herdeiros. Existe a lei da herança. Quando alguém morre e deixa bens, isso passa para os herdeiros. Por isso, quando a pessoa pensa bem, conclui, não vale a pena pegar algo que não é meu e ter que voltar a este mundo em outra vida. Aliás, é muito importante mencionar isso também nos locais de trabalho. A pessoa deve ser honesta nas horas que registra. Há lugares em que alguém diz ao amigo, chegue mais cedo e registre meu cartão de ponto. Hoje em dia já fazem registro por impressão digital em muitos lugares para evitar isso. Mas toda essa questão da honestidade no horário de trabalho, também sobre o que a pessoa faz durante o horário de trabalho, é essencial. Se o dono do local permite que todos os dias a pessoa tenha meia hora de pausa para falar com a esposa ou resolver assuntos pessoais, então está permitido. Não há roubo aí. Mas se o dono não permite, e a pessoa espera que ele não veja e, em vez de trabalhar, perde tempo com outras coisas e recebe salário por isso, contra a vontade do dono, há aí a proibição de roubo. O que deve fazer a pessoa que diz, errei, não sabia disso, e realmente cometi falhas? O mais correto é procurar o dono do local, ou alguém a quem o dono deu autoridade para perdoar questões financeiras, e dizer, peço desculpas, até hoje não fui cuidadoso, mas agora, graças a Deus, estou me fortalecendo espiritualmente, e sei que não agi corretamente. Peço a você, ou eu devolvo esse dinheiro, ou você me perdoa. Se ele disser que perdoa, está bem. A pessoa pode perdoar sobre questões financeiras, mas se ele exigir o dinheiro, então a pessoa deve devolvê-lo, seja em parcelas ou de outra forma. Geralmente, quando a pessoa vem com honestidade, o dono do local sabe valorizar isso. As pessoas sabem reconhecer quem age com integridade. Um dos funcionários da Rida Brut, antes de começar a trabalhar lá, trabalhava em outro lugar. Ele era um rapaz não religioso, cresceu em certo ambiente e trabalhava em determinada função. Depois que fez techuvá, fortaleceu-se espiritualmente e começou a trabalhar na Rida Brut. Até hoje ele trabalha lá, fazendo grandes coisas. Ele contou que, em seu trabalho anterior, quando começou a se fortalecer espiritualmente, soube que havia a proibição de roubo em registrar horários de forma incorreta, e disse que por anos ele fazia isso. Por outro lado, não queria morrer com esse pecado e voltar em reencarnação. Então ele disse que foi falar com o dono do local. Ele contou. Ele era um homem nervoso. Eu sabia que sairia de lá com uma carta de demissão, mas disse a mim mesmo, não quero demitir-me, que ele me demita, se for o caso. Ele se aproximou dele de cabeça baixa e disse, peço muitas desculpas, tenho vergonha de dizer isso, mas por vários anos eu não fui honesto nos registros.
Houve muita fraude ali, e recebi salário por isso. Estou disposto a devolver todo o dinheiro. Se o senhor estiver disposto a me perdoar, perdoe. Caso contrário, tentarei calcular, mais ou menos, e devolverei tudo. E se quiser me demitir, entenderei. Ele disse que estava muito envergonhado, mas aquele homem, que era conhecido como nervoso, olhou para ele surpreso e disse: Saiba que de outros eu desconfiava. Você era o único de quem eu tinha certeza que era leal. E você me diz que agiu assim? Mas vou lhe dizer uma coisa. Eu procurava alguém para gerenciar todos os funcionários e não sabia quem escolher. Agora que sei que você é honesto, perdoo tudo e você será promovido. Será o gerente de todos, com salário maior. Ainda recebeu uma promoção nos negócios. As pessoas sabem valorizar quando alguém é honesto. Sabem reconhecer isso. Está escrito no livro Reshit Romá, de um grande cabalista, que às vezes a pessoa não entende. Porque eu peço a Deus, rezo por um certo assunto durante muitos anos e Ele não me dá. Eu imploro tanto, suplico tanto, peço tanto, porque Ele não me ouve. Está escrito: perto está Deus de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então, por que Ele não me ouve? Diz no livro: verifique se você não tem em sua posse dinheiro de outras pessoas, dinheiro que está com você de forma indevida, pois isso impede as orações. Vamos explicar suas palavras. Imaginemos um grupo de cidadãos que vem diante do rei e lhe apresentam diferentes pedidos. O rei, bondoso, os ouve. A um concede todo o seu pedido, a outro concede metade, a outro dá isenção de impostos, a outro ajuda financeira. A cada um, o rei atende de alguma forma. E há um lá que toda vez que vem falar, o rei vira-se para outra pessoa. Sim, o que você queria dizer? Outro vem falar e o rei ouve. Ele volta a falar e o rei o ignora. E ele não entende. Por que o rei não me dá atenção? Sai de lá desapontado. O rei não quis ouvi-lo de jeito nenhum. O que eu fiz contra ele? Então ele manda um amigo do rei perguntar-lhe por que não lhe deu atenção. O rei responde: ele não percebe, mas a camisa que está usando eu reconheço. É uma camisa roubada. Como posso dar atenção a alguém que está violando a lei? Ele vem me pedir coisas enquanto veste uma camisa roubada? Quando ele veio diante de mim, não quis ouvi-lo. É isso que diz o Reshit Romá. Quando a pessoa tem roubo em suas mãos e vem pedir coisas a Deus, ele não quer lhe dar atenção. Ele diz: você está transgredindo o que eu ordenei. Devolva o que não é seu. Por isso, quando a pessoa reflete sobre tudo isso, percebe o quanto vale a pena ser uma pessoa honesta e diligente. Além disso, ela vive tranquila, sem medos, com alegria de viver, alcança riqueza e até liderança, como diz aqui o rei Salomão. Mais algumas palavras antes de terminarmos. O livro de Provérbios é um livro de parábolas. A aplicação prática deste versículo, tudo o que falamos até agora, é verdadeira. Diz o rei Salomão: quando a pessoa vive neste mundo, deve pensar no seu mundo vindouro. A mão dos diligentes, a pessoa que é diligente neste mundo para acumular para si Torá, mitzvot, boas ações, que não é preguiçosa nisso. No fim das contas, quando chegar ao mundo vindouro, dominará, será governante. O que significa governar? O que há para governar no mundo vindouro? Está escrito no Talmud que, no jardim do Éden superior, os justos sentam-se com suas coroas em suas cabeças e desfrutam do esplendor da presença divina. Lá, o Talmud diz que no mundo vindouro não há comida nem bebida física, não há inveja, nem ódio, nem competição, não há todos os impulsos e astúcias que existem neste mundo. Os justos sentam-se com suas coroas em suas cabeças e desfrutam do esplendor da presença divina. O Rambam explica as palavras do Talmud. Deveria estar escrito suas coroas sobre suas cabeças, como uma coroa no alto da cabeça. O que significa suas coroas em suas cabeças? Ele diz que neste mundo, cada mitzvah que a pessoa cumpre é como um enfeite, como uma joia, como uma coroa. Acrescenta mais uma pedra preciosa, por assim dizer. Mas neste mundo não vemos isso na pessoa, porque vemos apenas a aparência externa. Há pessoas que parecem simples, mas são enormes em suas realizações, na Torá que estudam. No mundo vindouro, as coroas, a coroa que você criou para si, com toda a Torá, mitzvot, boas ações. Essa coroa não está sobre suas cabeças, mas em suas cabeças. Está dentro de você, faz parte de você. Ou seja, sua personalidade torna-se uma personalidade de realeza, uma personalidade de nível elevado, porque a personalidade da pessoa
é construída na alma como resultado das ações que ela realiza com o corpo neste mundo. Por isso ele diz: a mão dos diligentes dominará. Lá você será como um rei. E o enganoso, aquele que pensa que, neste mundo, pode enganar a si mesmo, enganar a Deus. Está certo, está escrito na Torá assim, mas eu faço o contrário. Vai dar tudo certo. Deus me ama. O principal é que eu sou uma boa pessoa. Meu avô era rabino, minha avó era diretora do departamento de Kashrut da prefeitura de Tel Aviv. Todas essas desculpas que a pessoa inventa são palavras que, para o Criador, não têm valor. Quem é você? O que você faz? Onde você está espiritualmente? A pessoa que engana a si mesma será sujeita a tributos. No fim, verá que terá de pagar caro. No fim, não compensa. Conclui-se que, tanto do ponto de vista natural e material neste mundo, quanto do ponto de vista espiritual, quando a pessoa age com integridade, nos negócios, na vida pessoal, com o Criador, com lealdade, ela ganha tudo: a qualidade da diligência, a honestidade, a alegria de viver e a riqueza. Concluímos com uma bênção para que essa aula seja para o sucesso de todo o público que está aqui conosco, e dos que assistem, de todo o povo de Israel, onde quer que estejam, dos soldados em todo lugar, e que todos retornem para suas casas para uma vida boa e em paz. Amém.